Fala pessoal, estamos de volta, vamos aí dar continuidade ao nosso curso de raciocínio lógico matemático. No nosso primeiro bloco, falamos sobre o quê? Conceito de proposição, que é a base de toda a lógica proposicional. Bacana? Agora nesse bloco iremos falar sobre o quê? Princípios, né, da lógica e também a classificação das proposições. Belezinha? Vem comigo na tela. Então tá aí, né, raciocínio lógico matemático, lógica proposicional, parte 2, onde iremos abordar aí princípios da lógica e classificação. Se tiver alguma dúvida aqui, já faz a leitura do QR Code ou entre em contato diretamente no meu Instagram, @michael_rock. Belezinha? Então vamos para cima, vamos falar aí sobre os princípios, pessoal. Olha só, geralmente a gente está acostumado a falar sobre princípios lá no direito. Então veja que aqui na lógica proposicional, na lógica como um todo, também não é diferente. Aqui a gente tem que obedecer alguns princípios. Então você vai observar que toda lógica tem que obrigatoriamente obedecer a esses princípios que eu vou passar. É como se fosse lá na parte do direito. Quando você tem lá no artigo 37 da nossa Constituição Federal, que é o famoso LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, veja que toda administração pública, todas as leis têm que obedecer o quê? A esses princípios. A mesma coisa aqui, toda lógica proposicional tem que obedecer a esses 3 princípios que eu vou elencar para vocês. Vem comigo aqui, ó. Vamos lá. O primeiro, que é o quê, pessoal? O princípio da identidade. O que fala o princípio da identidade? Vejamos bem. O princípio da identidade, ele fala que na lógica proposicional, né? Na lógica proposicional, se eu falo para vocês que uma proposição ela assume o valor verdadeiro, ela tem que continuar sendo verdadeiro no mesmo contexto. Como assim, professor? Não entendi direito. Veja só, quando eu falo que uma lógica, que uma proposição é verdadeira, dentro do mesmo contexto ela tem que continuar sendo verdadeira. Se eu falo que ela é falso, dentro do mesmo contexto ela tem que continuar sendo falso. Como assim dentro do mesmo contexto? Se eu pegar, por exemplo, e falar assim, ó, Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Veja só. Rio de Janeiro é a capital do Brasil, o valor lógico dessa proposição, ele é falso, hoje. Mas lá atrás já foi verdadeiro. É isso que eu estou querendo falar para vocês. Ou seja, dentro do mesmo contexto, ela tem que continuar sendo verdadeiro. Porque geralmente uma proposição a gente vai representar em formato de um símbolo, e esse símbolo que a gente vai colocar dentro da tabela verdade. Eu não posso, do nada, falar que algo é verdadeiro e por nada depois trocar de posição. Porque uma proposição ela tem que ser o quê? Ou verdadeira ou falsa, mas não ambos. Então veja que o princípio da identidade fala isso. Uma proposição que é verdadeira, ela continua sendo verdadeira. Uma proposição que é falsa, ela continua sendo falsa. Já o princípio da não contradição, pessoal, ela é autoexplicativo. Uma proposição, ela não pode entrar em contradição, certo? Então aqui, ó, não pode entrar em contradição, certinho? Se você observar, tanto o princípio da identidade como o princípio da não contradição, eles são autoexplicativos e de certa forma são até parecidos. Tanto é parecido que existem bancas, dentre elas se destaca a banca CESP, que ele nem fala do princípio da identidade, mas tem, tá? Ele já fala direto do princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Belezinha? Talvez o que é menos comum aqui da gente deduzir é o terceiro, o princípio do terceiro excluído. Porque veja só, o princípio do terceiro excluído ele vai ficar muito fácil de entender quando eu coloco, por exemplo, para vocês aqui, ó, um dos sinônimos da lógica proposicional é falar lógica bivalente. Quando eu falo lógica bivalente, que é muito comum também, e ele adotar essa nomenclatura em provas de concurso, você só vai lembrar o seguinte, ó, esse prefixo bi, ele significa o quê, pessoal? Bi significa 2, que aqui na lógica, esse tal de 2 é o quê? Os possíveis valores que uma proposição pode assumir. Uma proposição ela pode ser verdadeira, mas ela também pode ser o quê? Falsa. Então veja que só existem 2 possibilidades de valorações de uma proposição. Então não existe um terceiro valor. Por isso que o nome do princípio é o quê? É o princípio da exclusão de um eventual terceiro valor. Numa proposição ou é verdadeiro ou é falso. Não existe um terceiro valor. Por isso que quando você lembra da escola, você vai lembrar do tal do meio certo. Pessoal, isso aqui está errado. Ou a questão está certa ou a questão está errada. Não existe meio caminho. Bacana? É isso aí que fala sobre os princípios. Vamos ver aqui como é que isso aqui já foi abordado? Olha só. Vamos pegar a nossa primeira questão? Olha só o que essa primeira questão nos fala. Ó. Acerca da lógica sentencial, que também pode ser lógica proposicional ou lógica bivalente, julgue o item que se segue. A lógica bivalente. Então, olha só, por isso que eu já até preparei os senhores. Eu já sei o que é uma lógica bivalente, tá? É o que pode ser, tanto na lógica bivalente, esse nome é por quê? Porque uma proposição pode ser verdadeira ou pode ser falsa também, 2 valores, certo? Não obedece ao princípio da não contradição, segundo o qual a proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos. Pessoal, observe que por conta desse não aqui, esse item está errado. Porque o correto seria a lógica bivalente obedece ao princípio da não contradição. Veja que por conta desse não está errado. E se você não tivesse prestando atenção nessa negação aqui, você poderia errar uma questão fácil. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, toda vez que você tiver expressões do tipo exceto, não, ou qualquer coisa que chama atenção, você tem que dar o destaque na questão, porque geralmente o nosso cérebro, preste atenção, vem aqui comigo, geralmente o nosso cérebro não interpreta palavras negativas. Exemplo prático, se você tiver uma criança em situação de perigo, por exemplo, em cima de uma laje, você tem que vir com palavras positivas. Fica aí, fique parado, porque geralmente se você falar uma palavra negativa, não pule, ele só vai escutar o quê? Pule. O exemplo clássico disso, para realmente demonstrar o que eu estou falando tem aí, realmente tem lógica, é quando eu falo para vocês assim, não pense no elefante. A primeira coisa que vem na sua mente é o quê? O elefante, porque o nosso cérebro, ó, ele caga para a palavra negativa. Belezinha? Volta aqui comigo, então, isso aí é um item o quê, pessoal? Um item errado.
Bacana? Próxima questão, vamos lá, próximo exemplo, né? Só esse pra gente dar continuidade. Veja que esse aqui, ele é bem completinho, porque você vai realmente observar, segundo a banca, qual é o entendimento dele de tudo que é o conceito de proposição e o conceito dos princípios. Olha só o que ele fala. Entende-se por proposição todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprime o pensamento em sentido completo, isto é, afirmam fatos ou exprimem juízos a respeito de determinados entes. Na lógica bivalente, esse juízo, que é conhecido como valor lógico da proposição, pode ser verdadeiro ou falso, sendo o objeto de estudo desse ramo da lógica apenas as proposições que atendam ao princípio da não contradição, princípio da não contradição, em que uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa, e ao princípio do terceiro excluído, em que os únicos valores lógicos possíveis para uma proposição são verdadeiro e falso. Com base nessas informações, julgue o item a seguir. Veja que aqui não é nada para você valorar, não. Tudo que ele falou é o conceito aí, justamente de proposição e o conceito dos princípios. Se você observar, ele nem citou aí o princípio da identidade, mas a gente tem. Alguns autores realmente, eles não entendem, ele só fala de dois, que é o não contradição, e do terceiro excluído. Mas observe que isso aqui é só para quem não estudou, ele já te deu aqui uma dica. Mas a questão mesmo está aqui, ó. Segundo os princípios da não contradição e do terceiro excluído, a uma proposição pode ser atribuído um e somente um valor lógico. Corretíssimo, pessoal. Ou é verdadeiro, ou é falso, certinho? Então veja aí que o que ele falou aqui é correto, é o item certo. Bacana? Passando a parte de princípios, aí a gente começa a entrar aqui numa parte muito importante, porque aqui já é o pré-requisito, tudo aqui é pré-requisito, mas aqui a gente já começa realmente a falar das proposições compostas, onde vão desencadear nas tabelas verdades. Beleza? Então veja o seguinte, toda proposição, ela pode ser classificada. Então quando eu coloco aqui, ó, vou botar assim para os senhores, ó, uma proposição, ela pode ser classificada de duas maneiras. Ou essa proposição, ela é dita proposição simples, certo? Ou ela é dita ser uma proposição composta. Bacana? Qual é a diferença da proposição simples para a proposição composta? Você vai observar que a diferença é porque a proposição simples, eu tenho uma única informação. Certo? Uma única informação, uma única ideia. Certinho? Ao passo que a proposição composta, eu tenho mais de uma informação. Certinho? Só que essas informações, ó, mais de uma informação, só que essas informações, elas são ligadas por... eu vou até mudar a cor da caneta, que isso aqui é importantíssimo. Ligada por conectivos, certo? Então vamos dar um destaque aqui, olha o que apareceu agora, conectivos. Aí você me pergunta, professor, para que serve um conectivo? Aí eu te respondo, para conectar. Mas conectar o quê? Proposições simples. Então veja o seguinte, para ser proposição composta, tem que ter conectivo, certo? Ou seja, porque um conectivo ele conecta duas proposições simples. Dois conectivos ele vai conectar três proposições simples, certo? Então veja que eu não gosto daquela ideia que proposição simples tem um único verbo, porque isso não serve para todos os casos. É melhor você pegar a ideia que proposição simples é uma única informação, uma única ideia, e proposição composta são mais de uma informação ligadas por conectivos, certinho? E aqui nesse primeiro momento a gente só vai conhecer quais são esses conectivos. A gente não vai aprofundar muito ainda aqui sobre os conectivos. Só que aqui a gente vai nos alfabetizar. O que é isso? Quantos são? Como é que ele é representado? Tem símbolo, não tem? É o que iremos ver agora. Então, volta aqui comigo, olha só. Então, esses conectivos, eu vou abrir aqui, ó. Vou puxar aqui, certo? E vou falar sobre esses conectivos, certinho? Então, você vai observar que o nosso primeiro conectivo, ele é a conjunção, certinho? É a conjunção. O outro conectivo que eu tenho, eu vou colocar só assim primeiro, ó. Vou botar assim, ó. Disjunção. Certo? Você vê que eu dou espaço maior pelo seguinte, é porque eu tenho duas disjunções, tá? Eu tenho a disjunção inclusiva e eu tenho também a disjunção exclusiva. Bacana? Aí eu tenho a condicional, e eu tenho aqui a bicondicional. Se você observar, a bicondicional, eu já tenho um prefixo aqui, a qual eu já falei do bivalente. Bi não era 2? Então, quando eu falo bicondicional, esse bi não é à toa, certo? Daqui a pouco eu vou explicar para os senhores. Então, vamos lá. Conjunção, pessoal. A conjunção, ela tem aí uma forma de se expressar, né? Por extenso. Então, veja que na conjunção, a gente representa aí pelo e, mas a sua principal camuflagem é o mas, certo? O e ou mas. Vou te dar um exemplo. Se eu falar assim para vocês, olha só, vem aqui comigo. João é engenheiro e Maria é arquiteta. Veja que eu tenho duas informações ligadas pelo e. Professor, e esse mas? Porque na língua portuguesa eu aprendi que o e é aditivo e o mas é adversativo. Não confunda aqui. Lá na língua portuguesa, beleza, eles são diferentes, conjunções diferentes. Aqui não é a mesma coisa, tá? O e o mas é a mesma coisa. E eu já coloco o mas porque várias questões ele coloca o mas porque é a sua principal camuflagem. Bacana? Você vai observar que cada conectivo desse, ele tem uma forma, ele tem um símbolo, tá? E o símbolo aqui do e é esse chapeuzinho. Bacana? Então, beleza. Vamos falar agora sobre disjunção inclusiva. A disjunção inclusiva ela é representada pelo ou, ao passo que a exclusiva é o ou, pontinho, pontinho, ou. Então veja o seguinte, o ou, a forma do símbolo
é um Vzinho, veja que é o contrário do E, tá? E o ou também é um Vzinho, só que tem um tracinho embaixo. Veja que quando eu falo de junção inclusiva, esse aqui vai dar a ideia de incluir. E quando eu falo exclusiva, ela dá a ideia de excluir. Vou dar aqui um exemplo para os senhores. Vamos supor que acabei de casar, a família da minha esposa ainda gosta de mim, a minha sogra, chego lá na casa e ela fala assim pra mim, olha só, Maicon, tem pão ou queijo pra você comer. Veja, início de casamento, você ainda tá magro, todo mundo gosta de você. Você tem a opção de comer as duas coisas? Tem. Então esse ou, ele é o quê? Inclusivo. Agora, quando já é final de casamento, assim, é claro que isso é uma brincadeira só pra gente entender, quando você tá muito tempo casado, você já tá barrigudo, mais ou menos igual eu assim, e de certa forma, a família já não gosta tanto de você, veja que você por obrigação vai lá, exemplo, no final de semana na casa da sua sogra, veja que o tratamento não vai ser mais do início do casamento, porque ela vai falar assim, olha só, o que tem pra comer? Aí eu falo, ou tem pão de queijo, ou pudim. Veja só, quando eu coloco esse ou, isso dá ideia de exclusão, uma coisa ou outra, por isso que esse ou é o quê? Exclusivo. Bacana? Brincadeiras à parte, é só para realmente a gente entender aqui a diferenciação, tá? Por enquanto é só o que? A alfabetização. Aí eu venho com a ideia da condicional. A condicional, pessoal, dá a ideia de quê? De condição. Então, quando eu pego a condicional, essa aqui dá uma ideia de condição, que é justamente o quê? Uma condição que gera um resultado, que ele é representado aqui pelo se, pontinho, pontinho, o famoso sim então, certo? E o sim então, a forma, o símbolo dele é uma setinha, certinho? É uma setinha. E na bicondicional, você vai observar que a forma de se expressar dele é o se e somente se, beleza? Só que aqui é bicondicional, pessoal. Se é bicondicional, então ela é uma condicional que vai, porém, ela também volta, tá? Então aqui eu tenho a forma de se expressar e tenho também o símbolo de cada conectivo desse. Belezinha? Vamos ver aqui como que isso aqui pode ser cobrado? Vamos lá, vamos fazer aqui alguns exemplos? Vamos lá, com o nosso primeiro exemplo, que ele fala assim, ó. A lógica matemática envolve compreensão e aplicação de estruturas lógicas. Em relação às estruturas lógicas, julgue o item a seguir. Uma proposição é dita simples quando há uma outra proposição como sua componente. Ou seja, não se pode subdividir em partes menores. Pessoal, essa aqui é uma questão meio bipolar. Veja que ele fala que é simples quando há outra componente, negativo. Quando há outro componente, isso aqui é o quê? Isso aqui é composta. Só que no final ele vem com o conceito certinho, que não pode se subdividir. Então veja que ela é bipolar essa questão. Portanto, isso aqui é um item o quê? Isso aqui é um item errado. Beleza? Então não tem nada a ver, item errado. Olha o próximo. Questão, outro exemplo, ele fala assim, assinale a alternativa que não apresenta uma proposição composta. Então vamos lá. Veja o seguinte, se você pegar a ideia que para ser uma proposição composta tem que ter conectivo, essa questão fica bem tranquila, tá? Então quando ele fala assim, ó, o Brasil está na Europa, vírgula, mas não na América. Você concorda comigo que eu tenho aqui quantas informações, pessoal? Eu tenho aqui duas informações, tá? Ó, o Brasil está na Europa é uma e o Brasil não está na América, né? Então está subentendido isso, né? É outra. Só que aqui qual o conectivo que eu estou aqui fazendo essa conexão? O conectivo que está conectando aqui é justamente o mas, que é a quê? A conjunção. Certinho? Aí quando ele fala escutar é uma capacidade humana e falar também é uma capacidade humana. Se vocês observarem, aqui de novo eu tenho uma conjunção fazendo aí essa conexão entre essas informações. Beleza? E se eu pego a alternativa D, ó, se eu estudar, passarei. Veja que eu tenho aqui o famoso sim então, e aqui eu tenho um sim então subentendido aqui, tá? Aqui está subentendido bem aqui, ó. Então, eu passarei. É o que se espera. Então, a condição quando você estuda, o que você espera? Que passe. Não necessariamente vai passar, mas é o que se espera. Então aqui também eu tenho o quê? Eu tenho a presença do conectivo e eu tenho duas informações, o fato de estudar e do outro lado passar. Então você vai observar que a única que não se encaixou, que a gente pulou dela, é a alternativa C. Quando ele fala não é verdade que amanhã fará frio, pessoal, aqui eu só tenho uma informação e de certa forma ele está falando até do futuro, certo? Se a gente fosse realmente aqui adentrar, isso aqui nem proposição não é, porque ele está falando de algo no futuro, beleza? Então aqui eu só tenho o quê? Uma única informação. Não é verdade isso, certo? Então, uma única informação. Então, se de certa forma, se fosse uma única informação, mas que não batesse aí com a ideia do conceito, a única que não é composta é a alternativa C aí de careca. Bacana? Então, vamos seguindo aqui, vamos agora para a nossa última, porque a gente termina esse bloco, ele fala assim, ó, na lógica proposicional, a oração, Antônio fuma 10 cigarros por dia, logo a probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que não é fumante. Representa uma proposição composta? Sim. E é uma questão muito interessante, porque aqui você já vai observar que não necessariamente vai estar bonitinho os conectivos como a gente aprende, o e, o ou, o sim então. Veja que aqui a gente teria que aprofundar mais, a qual, por mais que eu não tenha escrito o sim então, mas eu tenho totalmente o sentido aqui de uma condição que gera um resultado, onde eu poderia facilmente aqui substituir por um sim então. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui quando você pega aqui, ó. Eu poderia muito bem falar assim, ó, se a condição de Antônio fumar 10 cigarros por dia, no lugar desse logo, veja que isso aqui dá a ideia de quê, ó. Então, qual o resultado disso? A probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que é não fumante. Então, pessoal, aqui sim se encaixa um sim então, por mais que não está explícito, mas é a ideia do sim então. Eu tenho duas informações aqui, certinho? Então, se você observar, aqui é uma proposição composta, e quando ele falou que é uma proposição composta, isso aqui é um item correto. Belezinha? Então, é isso. Com isso, a gente fecha aí mais um bloco. Aguardo você no próximo bloco. Valeu!